todos. Vamos agradecer a oportunidade de estarmos juntos agora. Deus nos abençoe. A todos nós que chegamos aqui, Deus nos abençoe. Aos irmãos que estão chegando, Deus nos abençoe. Aos irmãos que não vão chegar, Deus também os abençoe onde quer que eles estejam. Que a gente possa estar aqui aprendendo um pouco mais sobre o livro dos Espíritos com a nossa irmã Aline. Que Deus nos abençoe. Vamos estar juntos aqui aprendendo em comunhão. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como devemos perdoar os nossos devedores, e não nos deixeis cair em tentações, mas ajuda-nos a livrar do mal. Só vós é o reino, o poder e a glória para todos sempre, que assim seja, graças a Deus. Que a gente possa estar unidos no dia de hoje. Graças a Deus. Boa noite a todos. Boa noite. Estou muito feliz em estar aqui com vocês, né? Feliz 2025. Obrigada, né? Que Deus abençoe a presença de cada um aqui, né? As intenções de cada um, né? Nós temos afazeres lá fora, família lá fora, casa para cuidar, trabalhos, tarefas para pensar, mas nós tomamos a decisão de estar aqui com Jesus hoje, e isso é muito feliz, né? Para a espiritualidade que está aqui nessa casa, trabalhando desde os primeiros minutinhos desse dia e vai pela noite inteira também, né? E nesse momento que nós vamos estar aqui na palestra, a palestra ela é um tratamento, né? Tem uma pessoa aqui que fica na frente, que é intuída pela espiritualidade, para falar uma palavrinha para cada um, para plantar uma sementinha, mas ao mesmo tempo os espíritos aqui da casa vão nos tratando também, vão auxiliando na nossa saúde, né? No nosso emocional, que às vezes está abalado por alguma circunstância. Então, a palestra, ela já é um tratamento para a gente sair daqui melhor do que a gente chegou, né? Então, que nesse momento, todos vocês possam pensar o que vocês gostariam aí, que a espiritualidade ajudasse vocês nessa noite. Que desafio que vocês estão enfrentando, ou que pessoa que vocês gostariam de ajudar, que não pode estar aqui por alguma razão, e vocês gostariam que ela recebesse toda essa bênção que nós vamos receber essa noite, né? Então vamos pensar um pouquinho, vamos pedindo a Jesus, porque lá no livro Nosso Lar, André Luiz nos ensina que nenhuma prece fica sem resposta. E a melhor prece é aquela do nosso coração, né? É aquela que é sincera, do nosso sentimento, né? Todo mundo já pensou? Vai pensar em 10 pessoas, né? Que aí já é caridade demais, né? Brincando, né? Só para registrar aqui no clima da palestra de hoje, a gente está estudando o livro dos Espíritos e hoje a gente está na questão 575 aí adiante. E só para a gente entender o que é o livro dos Espíritos, né? Allan Kardec, que é um grande nome do Espiritismo, essa aula tem tudo a ver com ele hoje, quando eu estava estudando, né? Essas questões. Ele era um professor muito famoso na época na França, né? Ele tinha uma boa situação social, financeira, e ele era casado com uma senhorita que se chamava Amélie. Ela também era professora de artes, ela tinha uma vida também, né? E aí, naquele momento, na França, começaram várias manifestações espirituais. Então, como não tinha TV naquela época, não tinha internet, era tudo no boca a boca, né? Ficavam os vizinhos conversando assim: nossa, você viu o que aconteceu naquele restaurante? As mesas giravam e levantavam. Será que é verdade? Será que é uma fantasia? Será que é um fantasma? O que será que é aquilo? Né? Será que é alguma máquina que faz aquilo? E aí, isso começou a chegar nos ouvidos da grande academia, desses professores, desses cientistas, desses mestres da educação. E aí Allan Kardec, toda vez que ele ouvia isso, ele se irritava. Ele falava: não, isso daí é ilusionismo. O que era ilusionismo? A profissão de mágico, de médium, né?
essas pessoas que faziam feitiços, ela é muito antiga, né? Tudo isso é um tipo de dom, né, que a pessoa tem, de visões, isso é desde as épocas mais antigas da humanidade. Então, naquela época, eram chamados de ilusionistas, as pessoas que faziam mágica, as pessoas que faziam as coisas aparecerem e desaparecerem, né? E aí, Allan Kardec falava, não, isso daí é fantasia, é ilusionismo. Mas chegou um dia que ele ficou intrigado com aquilo, porque já eram muitas pessoas falando no ouvido dele, vai lá conhecer as mesas que giram, né? E aí ele foi. E quando ele foi, aquilo deixou ele impressionado. Ele falou assim, nossa, eu quero investigar isso cientificamente para eu ver se é verdade ou se é mentira, porque eu não estou acreditando no que os meus olhos estão vendo. E aí ele começou a investigar o fenômeno das mesas girantes. E aí naquela época acontecia em várias partes da França e do mundo. E ele começou a se comunicar por cartas com essas pessoas, para poder entender melhor o que estava acontecendo, né? E aí ele descobriu que tinham médiums, né? Naquela época não existia essa palavra, né? Mas poderiam ser chamados de sensitivos, de pessoas que tinham visões, né? Videntes, né? Uma palavra muito antiga para isso, né? E aí ele descobriu que em todas as partes do mundo tinham pessoas investigando esses casos, né? E ao mesmo tempo, lá nos Estados Unidos, tinham as irmãs Fox. As irmãs Fox eram duas crianças que elas mudaram para uma casa, até aí tudo normal, né? Todo mundo muda de casa, né? Só que aí elas começaram a perceber algumas manifestações dentro da casa, alguns barulhos. E aí elas pensaram, será que tem uma pessoa aqui? O que está acontecendo, né? E aí elas combinaram em voz alta, ó, a gente vai bater uma palma, é a letra A, 2 palmas é a letra B. E assim elas foram desvendando que existia uma comunicação, obrigada meu bem, uma mensagem. E aí elas descobriram que elas estavam se comunicando com o antigo morador da casa que tinha morrido ali. E aí elas ficaram muito famosas, elas saíram no jornal. E aquilo foi uma grande manifestação do espiritismo também. Então Kardec começou a investigar e aí ele descobriu que existiam médiums, que existia um dom que essas pessoas tinham de transmitir as mensagens do plano espiritual para a Terra, plano físico. E vocês sabem como que isso acontece? Vocês têm ideia? Não? Vocês não querem escutar assim? Não existe certo ou errado. A gente está aprendendo juntos. Também sonhos treinados. Sonhos é uma forma. Sonhos premonitórios que podem acontecer, né? O que mais? O que vocês acham? Como que a espiritualidade transmite mensagens pra gente quando ela quer nos ajudar? Intuições. Intuições. O pensamento. O pensamento. O que mais? Nunca aconteceu com vocês? Às vezes alguns cheiros, alguns, sei lá, né? Cheiros Algumas da pessoa, sensações. algumas sensações, É, sensações estranhas, né? Dor, de arrepio, assim, né? Os animais, vocês já viram os animais como eles mudam perto de algumas pessoas? Sim. Né? É uma pessoa tranquila e o animal tá ali, né? Ele tá agitado, né? Desde que aquela pessoa chegou, né? Então, existe esse canal, né? Que a gente fala que é uma frequência. O que é uma frequência? É uma onda de rádio, né? E aí o espírito, ele consegue conectar, né? Ligar o Wi-Fi pelo pensamento do médium. Quando a gente é médium, aqui no Livro dos Espíritos tem uma pergunta que diz que todos nós somos médiums. Todos. Só que tem gente que tem um dom mais sensível. Então, por exemplo, se entrar um espírito aqui, tem uma pessoa que vai ver. A outra pessoa, ela só vai sentir aquela presença boa. Então, ela vai arrepiar, mas é um arrepio bom, ela não está com medo. A outra pessoa vai sentir um perfume, porque os espíritos de luz, eles exalam perfumes. Outra pessoa pode falar, nossa, tem uma luz diferente aqui, eu não consigo saber o que é, mas está muito iluminado.
Aí outra pessoa pode ser que ela escute alguma coisa, como se fosse outra pessoa conversando com ela. Então tem vários tipos de sensibilidade, de mediunidade. A palavra mediunidade, ela vem com Allan Kardec, né, que significa intermediário. É uma pessoa que está no meio do plano físico e do plano espiritual. Ela está fazendo essa ponte. É só isso, intermediário. E aí tem pessoas como eu que afloram esse dom do dia para a noite. O dom veio do dia para a noite. Quando você é criança, esse dom é muito aberto. Então você sonha, você vê os espíritos com muita facilidade. Você sente a presença, você não sabe identificar se aquela pessoa está viva ou se aquela pessoa está desencarnada, mas você vê, né? E aí, quando a criança faz 7 anos, o corpo dela encaixa totalmente no espírito, né? O espírito encaixa totalmente no corpo, e aí isso acalma. Mas tem pessoas como eu que assinaram o que se chama, na espiritualidade, contrato mediúnico. Então, eu prometi lá em cima que em algum momento da minha vida eu ia trabalhar e estudar. E como a gente vem pra cá e a gente não lembra daquelas letrinhas minúsculas do contrato, sabe? Aí chega uma hora que a espiritualidade fala, vai ou racha. Aí veio uma doença pra mim, veio uma enxaqueca terrível de 30 dias. Eu ia no médico, o médico não sabia o que era, me mandava pra casa. E aí, de repente, nesses 30 dias eu comecei a ter os sonhos. Eu sonhei que na minha casa tinha um espírito que ele estava assim, ó, você precisa falar pra minha mãe que ela precisa pedir perdão. Aí eu falava, tá bom, mas Quem é? quem é sua mãe? A mãe do espírito era minha prima. Ela tinha sofrido um aborto, já fazia 1 ano. E esse espírito ele não, era uma criança, não entendia a situação também, né? Mas o espírito sabia que se a mãe pedisse perdão, ele ia seguir. Olha que interessante, né? Era um espírito na forma de uma criança. Ele não sabia o que estava acontecendo, não sabia onde ele estava. De repente, nem sabia por que a mãe dele não conseguia ver ele. Né? Uma menina, no caso, né? E aí, mas sabia que se a mãe pedisse perdão, ia conseguir desfazer aquela situação. Então, começou a puxar o meu cabelo. Eu comecei a sentir fisicamente. Puxava o meu cabelo. Eu tinha uma pulseira no braço de Nossa Senhora Aparecida, porque na época eu era católica. Frequentemente eu olhava, a pulseira estava no braço. Eu olhava, a pulseira estava no chão, desamarrada. Quem usa essas pulseirinhas sabe que a gente dá um nó reforçado, né? E eu ficava impressionada. Como que esse nó foi desfeito em segundos que eu olhei e nunca mais. Então, quando eu ia dormir, eu tinha esse contato mediúnico, eu tinha esse contato com esse espírito. E aí eu fui para a casa espírita, fui tomar passe, fui fazer lição de casa, né? Tomar passe, fazer evangelho no lar quase todos os dias para equilibrar o meu lar. E aí conversei com a mãe do espírito também. A mãe não acreditou ali no momento, mas a gente sabe que quando a gente sonha, os bons espíritos conversam com a gente também, né? Nos aconselham. E aí, ao longo dos 20, 30 dias ali, com esse tratamento, tudo deu certo, né? E tudo ficou em paz. Por que eu estou explicando isso? A gente estava falando de Allan Kardec, né? Então, para a gente entender que esse livro aqui ele é muito importante, ele foi um estudo organizado por Kardec. E através dessas cartas. Então, por exemplo, a primeira pergunta ele falava assim: o que é Deus? Olha a inteligência de Kardec. Ele poderia fazer assim: quem é Deus? É um homem? É uma mulher? Não, ele perguntou: o que é? Porque ele não poderia supor que era humano, que era uma pessoa. Então ele perguntou: o que é Deus? E aí ele enviou essa pergunta para várias partes do mundo e a resposta veio: Deus é a causa primária, que veio antes de todas as coisas, né? Esqueci o restante da pergunta, gente. Inteligência, perfeito. Inteligência suprema de todas as coisas. E aí, o que ele fez? Um método que a gente usa até na comunicação, no jornalismo. Ele compilou as respostas. Então, veio 10 respostas idênticas a essa e só 2 vieram assim diferentes. Então, essa resposta eu posso considerar como verdadeira. É uma pesquisa, né?
E aí saiu esse composto aqui de mais de 1000 perguntas no começo e depois chegou a 1500, né? Na segunda edição. E aqui também ele é organizado por temas. Então hoje a gente vai falar sobre a ocupação dos espíritos, né? E essas perguntas elas vão falar um pouco mais sobre a missão dos espíritos. E Kardec, ele tinha as suas ocupações, né? Mas ele também tinha uma missão. E aí a gente vai entender por que daqui a pouco, através aqui das perguntas e respostas, né? Ele também tinha uma missão no Espiritismo. Mas Jesus, ele é um excelente dirigente, né? Por que ele é um excelente dirigente? Porque lá no livro Brasil, Coração do Mundo, Palavra do Evangelho, que é um livro psicografado pelo Chico e trazido pelos ensinamentos do Humberto de Campos, que foi um grande escritor brasileiro, lá vai falar assim que Jesus é o governador da terra. E o que significa isso? Que Jesus, ele não poderia dar uma missão tão grande a Kardec e se algo acontecesse com Kardec no meio do caminho? E se ele sofresse, Deus me livre, um acidente? Ou se ele se casasse, tivesse muitos filhos e aqueles filhos dependessem muito dele? Ele se casou, mas ele não teve tantos filhos assim, né? Mas e se algo acontecesse no meio do caminho com Kardec? O que Jesus ia fazer? Ele tinha que ter um plano. Então ele enviou um outro espírito na época, muito dedicado também ao estudo, que se chama Leon Denis. E Leon Denis, ele fez a obra dele, né? Ele fez o caminho dele, assim como Kardec no Espiritismo. Mas os espíritos falam que caso Kardec não realizasse essa missão, que é trazer o Pentateuco, que são as 5, Penta significa 5, né? E Teucos tudo. Então, 5 obras principais do Espiritismo, o Leon Denis traria, né? Então, Jesus também tinha uma terceira pessoa, caso o Leon Denis também desistisse. E olha o que isso nos ensina. Será que quando a gente tem um problema na vida, a gente tem 3 planos? A gente tem 3 pessoas ali que a gente fala, nossa, se der errado a pessoa A, eu vou na pessoa B. E se der errado a pessoa B, eu vou na C. Olha que interessante, planejamento, né, gente? E aí, olha, vamos lá na primeira pergunta aqui. É a 575, lá do livro sobre as ocupações dos espíritos. As ocupações comuns nos parecem mais deveres do que missões. A missão, de acordo com a ideia relacionada, tem um caráter de importância menos exclusivo e, sobretudo, menos pessoal? É uma pergunta, né? A missão, ela é uma coisa mais exclusiva da pessoa, exclusiva do mundo, tem menos a ver com a nossa vida, ou desse ponto de vista a gente pode reconhecer que uma pessoa realmente tem uma missão na Terra? Aí os espíritos responderam, né, através dos médiuns. Os espíritos foram passando mentalmente esse conhecimento e os médiuns foram escrevendo, psicografando, né? Pelas grandes coisas que ela realiza, pelo progresso que faz aos seus semelhantes realizarem. O que eles querem dizer aqui? Que uma missão, ela nunca pode ser algo individual. Ela tem que fazer um bem coletivo. Olha lá, coisas grandes que a pessoa realiza para o progresso, né? O que é o progresso? Quando eu ajudo mais pessoas a progredirem. E os seus semelhantes, né, vão se inspirar também em realizarem aquilo. E quem a gente pode lembrar que tem uma missão na Terra? Dr. Bezerra de Menezes, Chico Xavier, Divaldo Franco, né, nomes atuais, né? Então, e outros tantos espíritos, Kardec, e outros tantos espíritos tiveram grandes missões na Terra, porque eles deixaram um ensinamento para gerações. Pode ser, a doutrina espírita ela tem pouco mais de 150 anos. Pode ser que daqui a 300 anos mude vários espíritos aí que a gente usa como referência para a palestra. Mas a obra de Kardec segue intacta. O Evangelho de Jesus, segundo o Espiritismo,
vai seguir intacto pela moral que esses livros trazem, né? Tudo bem até aqui? Alguma dúvida, algum comentário? Lembraram de alguma coisa? Não? Podem falar se quiserem, tá? Os indivíduos que trazem uma missão importante foram predestinados antes do nascimento? Eles tinham isso antes para fazer aqui? Aí eles vão responder, algumas vezes sim, porém na maioria das vezes ignoram. O que adianta, né? Eu achei engraçada essa resposta. Ao vir à Terra, eles trazem a lembrança, né? Uma memória, uma intuição, como o nosso amigo falou, de que eles têm um propósito, eles têm algo a fazer. Mas aí, ó, a sua missão se desenha após o seu nascimento, aí vem o esquecimento do passado, e Deus os leva para a senda, onde eles devam cumprir os desígnios. O que isso significa? Quando a pessoa tem uma missão, ela, por exemplo, tem uma missão de trabalhar com crianças e abrir um orfanato. Tudo na vida vai fazer com que ela vá para esse chamado. Tudo na vida vai direcionar ela para trabalhar com crianças. Mas tem o nosso livre-arbítrio. A gente pode mudar de ideia, né? A gente pode ter barreiras ao longo do caminho, pela nossa própria decisão, pelas nossas escolhas, né? Então é isso que ele fala. Às vezes as pessoas ignoram, e aí fica aquela lembrança, e é aquela pessoa que fala assim pra você, eu sempre quis fazer isso, mas ela nunca tirou isso do sempre quis e nem do papel, né? E aí acaba passando o tempo às vezes e ela não realiza. Olha 577, quando o homem faz alguma coisa útil, é sempre em virtude de uma missão anterior e predestinada, né? Ou ele pode receber uma missão não prevista. E aí eles vão responder o seguinte, ó, nem tudo que o homem faz é resultado de uma missão planejada antes, né? Muitas vezes ele é um instrumento do qual o Espírito pode né, auxiliá-lo a fazer algo que ele acredite que seja útil. Por exemplo, um espírito julga que seria bom escrever um livro que ele mesmo até faria se ele tivesse encarnado. Então ele vai procurar um escritor que seja ali mais capacitado para compreender o pensamento dele e trazer esse livro, né? E ele dá uma ideia que vai dirigir na realização desse projeto. Logo esse homem, né, aí ele fala assim, ó, o livro dos Espíritos veio à Terra com a missão de fazer essa obra. Ocorre o mesmo com os trabalhos de arte, algumas obras de arte, né, algumas descobertas da ciência. É preciso dizer ainda que durante o sono do corpo, o espírito encarnado se comunica diretamente com o espírito errante, que eles conversam sobre a realização do trabalho. O que é um espírito errante? Não é um espírito que erra, né? É um espírito que ele não está encarnado, né? Então, ele está num estágio evolutivo que se chama erraticidade. Ele está ali realizando algumas tarefas e logo ele pode reencarnar. Isso é um espírito errante, tá? Então, o que isso significa? Vou dar um exemplo. Lá no livro Missionários da Luz, não, Os Mensageiros. É um livro que fala muito sobre o trabalho dos médiuns na espiritualidade. E aí, lá tem um capítulo que André Luiz fala assim, que algumas obras de arte, elas são feitas antes na espiritualidade e depois que o artista vem e faz na Terra. Só para vocês entenderem o que foi essa resposta, né? Então, eu preciso escrever um livro sobre pensamento. Eu vou procurar alguém que consiga captar o que eu quero passar nesse livro. A melhor pessoa. E aí eu vou começar a conversar com essa pessoa durante o sonho para passar as minhas intuições. E aí, quando ela estiver acordada, ela vai entender melhor o que eu quero dizer através da transmissão de pensamento. Tudo bem até aqui? Sim. Ó, na 578. O espírito por culpa própria pode falhar na sua missão? Sim, se não for um espírito superior. Olha
verdade, são um espírito evoluído, né? Mas os espíritos superiores, eles também têm lembrança das suas falhas, né? Tem um livro muito interessante do André Luiz, que ele parece uma novela, que ele se chama assim, Sexo e Destino. Ele mostra a missão de um pai que está lá na espiritualidade, ele já é um espírito trabalhador, e ele tem uma pessoa aqui na Terra que ele está muito preocupado, que é uma jovem que foi filha dele e está passando muitos apuros. O nome da personagem é Marita. Então, o espírito superior, ele também tem lembranças de coisas que ele precisou corrigir, sabe? Então, mas ele já tem ali também uma sabedoria tão grande, né, que ele não vai chegar perto de falhar, né, porque ele já tem conhecimento, ele já tem sabedoria, né? Então, mas assim, todos nós podemos errar e podemos voltar para o caminho, né? Jesus vai nos perdoar, Deus vai nos perdoar e a gente precisa se perdoar também, tá? E quais são as consequências disso para quem falha, né? Se o espírito superior falhar, ele vai precisar recomeçar a sua tarefa lá de baixo, né? Como estagiário, como aprendiz, né? Vai subindo de novo. E também sofrerá as consequências do mal que ele causou, né? Então, por isso que a gente sempre precisa estudar para a gente ir se conhecendo e a gente saber os nossos limites. Se você fizer o espírito superior, como é que vai virar um estagiário? Eu vou dar um exemplo. Bom, o André Luiz, ele não era um espírito superior quando ele começou ali em nosso lar, né? Ele não era, ele estava aprendendo. No momento que ele foi na casa dele, o que aconteceu? Ele regrediu, né? Na hora que ele viu a esposa com outro rapaz, na hora que ele percebeu que os filhos nem lembravam mais dele, ele regrediu. À medida que a gente vai subindo na escala espiritual, a gente vai recebendo missões. E tem pessoas que a gente quer ajudar, né? Tem pessoas que a gente vai acompanhando a encarnação e a gente quer ajudar. Então, eu acho que por essa questão afetiva, é algo que vai ligar ele a esses sentimentos inferiores. A vaidade, o orgulho, entendeu? A ambição, a vergonha, algo que pode ligar ele a esses espíritos inferiores. Se ele entra nessa energia, ele pode falhar. Porque ali, ó, se você pegar vários livros, como os mensageiros mesmo, eles mostram que tem regiões ali da espiritualidade que eles vão fazer tarefas que eles precisam se preparar muito para passar por elas, porque a energia é tão forte que pode fazer eles caírem. E como não tem mais o corpo, que é o filtro, a gente tem o corpo, que é o filtro, né? A gente tem, assim, a proteção de não ver alguns espíritos, de não entrar tanto em contato com algumas energias. Mas na espiritualidade é só energia, então o pensamento é tudo. E o equilíbrio do pensamento é fundamental para eles realizarem todas as tarefas. Tanto que tem momentos ali, até de livros assim, eu estava lendo Obreiros da Vida Eterna lá na minha turma, que os instrutores, eles pedem o tempo todo para o André Luiz e para o Aulos, firmem o pensamento, porque essas conversas de vocês já estão ficando inferiores, né? Já estão ficando fúteis, né? Essas conversas aqui, nesse trabalho, não cabem, porque pode atrapalhar. Entende? Não sei se eu me expliquei bem. O espírito seria superior ao espírito não superior, né? Sim. Ele recebe uma missão. Sim. Aí ele falha. Quem são os jogadores dessa falha? Não está assim, só lá na espiritualidade. Olha, o principal julgamento vem da nossa própria consciência. Da nossa própria consciência. Ontem eu estava dando aula e veio essa lição no livro Aconteceu na Casa Espírita. O nosso principal tribunal é a nossa consciência. Então, por isso que quando a gente desencarna e a gente está ali com um pensamento muito negativo, a gente vai para essas zonas negativas, porque é a nossa vibração. O que é a nossa vibração? É o pensamento e o nosso sentimento. No
no livro Voltei, o irmão Jacó, que ele era presidente da Federação Espírita Brasileira, ele não estava conseguindo desencarnar porque ele ficava no quarto olhando a estante de livros dele e ele ficava pensando o que queriam fazer com os livros dele. Entendem? E aí, quando ele foi para o velório dele, ele ficou muito desestabilizado quando ele assistiu, porque ele viu as pessoas falando mal dele. E aí foi mais difícil ainda para ele desencarnar. E aí a espiritualidade teve que levar ele para a praia, para ele sentir as energias da natureza, para poder voltar a se estabilizar, a ter energia para terminar esse processo de desencarnação dele. Então, quando a gente vai para a espiritualidade, durante o sono mesmo, não precisa a gente desencarnar. A gente vai para lugares onde está o nosso pensamento e o nosso sentimento. Então, vamos supor assim, que se você falou uma coisa errada com alguém, você não queria ter falado, né? Mas saiu, né? Você estava nervoso, eu estava nervosa também. Aí a gente discutiu e você falou uma coisa que me magoou. Mas depois bateu aquela culpa em você, que era pior do que se você não tivesse falado. Aí você vai dormir com isso. Aí essa culpa vai fazer com que você tenha pesadelos, porque você vai para lugares escuros. Aí você vai para lugares que tem irmãozinhos inferiores que vão fazer o quê? Eles vão te atacar por esse sentimento seu. Então, quando a gente chega lá na espiritualidade, inclusive antes mesmo de desencarnar, a gente já vai passando por esse tribunal da consciência, porque a gente sabe que vai desencarnar. Então a gente começa a ficar pensando, nossa, mas como que vai ficar minha filha? Como que vai ficar minha esposa? Como vai ficar meu pai? Eu queria pedir perdão para fulano, eu queria pedir perdão para ciclano. Tanto que tem casos que enquanto aquela pessoa não chega no hospital, a outra não desencarna. Ela precisa pedir o perdão, porque ela já vai passando por esse tribunal da consciência. Entende? Como a gente já não vai ter mais o corpo, a gente vai ficar o quê? Com a parte pensante. E a nossa energia está total nisso. E é por isso que a espiritualidade é muito generosa com a gente. A gente nunca desencarna sozinho. A gente sempre tem um familiar ali perto da gente para nos dar o quê? Consolo, amor, para a gente se sentir acolhido. Muitas vezes a gente acorda lá no plano espiritual, igual nos livros Violetas da Janela, no hospital, para a gente entendendo aos poucos esse processo. E a gente também vai sendo muito bem atendido, muito bem amparado, né? E aí a gente vai aos poucos descobrindo o que aconteceu. Entendeu? Então assim, Deus, ele faz tudo de uma forma muito amorosa, para que a gente entenda que ele não vem nos punir, que a nossa punição é a nossa própria consciência, é a falta do perdão, é a falta do amor que a gente deixou de dar, das palavras doces que a gente poderia ter falado, né? E um bom exercício pra gente é a gente nunca deixar ninguém sair da nossa presença sem que aquela pessoa se sinta bem ou que aquela pessoa se sinta realmente importante para nós. Porque tem pessoas que a gente não vai conseguir falar, olha, eu gosto de você, mas que ela se sinta bem na nossa presença. Já o respeito é uma forma de amor, né? Ou que aquela pessoa que a gente ama, ela saiba o quanto a gente amou. Que aí não vai ficar essa dúvida, né? E essa saudade também vai ser menor. Respondi sua pergunta? Respondi. Tem um livro que se chama... Eu esqueci o nome. Tem Missionários da Luz. Libertação. No livro Libertação conta a história de um padre, que eu esqueci o nome dele agora, mas ele está lá no umbral. Ele não é um padre bom. E ele é chefe daquela equipe de espíritos que fazem o mal. E ele tem uma crença tão forte, mas tão forte, que Deus é punitivo, que ele se coloca numa figura de um inquisidor. Então ele acredita naquilo e ele faz aqueles espíritos menores que ele acreditarem que todas as pessoas que chegarem lá, elas vão ser julgadas, entendeu? Mas tudo isso é uma criação da mente dele. E aí ele tem uma força, uma maldade, uma vontade tão grande de que isso seja verdade, que aquilo acontece.
E aí vai contar como que a equipe espiritual vai fazer a regeneração dele, fazer ele se converter no espírito melhor. É muito interessante esse livro também. Libertação. É muito interessante. Eu amo ler isso também. E ó, quais são as consequências disso? Ele vai precisar recomeçar do zero. Ele vai voltar lá para onde ele deveria ter continuado, né, a missão dele. Ele vai voltar, vai ter que aprender as lições de novo, pegar pequenas tarefas para ser uma pessoa, um espírito humilde, né, para ele poder recomeçar ali, de onde ele não deveria ter saído, né? Ó, visto que o espírito recebe uma missão de Deus, como pode confiar uma missão importante, que é de um interesse geral, a um espírito que nela poderia fracassar? Então é uma pergunta mais ou menos assim, ó. Deus está concedendo uma missão que é muito importante, uma vacina, por exemplo. Uma vacina para as crianças, né? E aí, como que ele vai deixar essa missão na mão de uma pessoa só, sendo que ela pode fracassar? Aí eles respondem assim, ó, Deus não sabe se o seu general vai ter a vitória ou vai ser vencido. Ele sabe que dos planos, né, do quanto são importantes. E ele se apoia naqueles que ele não vai se apoiar, né, naquelas pessoas que poderiam desistir no meio do caminho. Aí eles falam assim, toda a questão para vocês está no conhecimento do futuro que Deus possui, mas que não lhe é permitido saber. Então, por exemplo, se essa pessoa tem que escolher essa vacina, a missão dela, ela já tem um conhecimento para isso. Ela só vai conectar isso e fazer isso se realizar. Deus vai construir ali ao redor dela pessoas que ajudem ela nisso. Então, ela vai ter os melhores funcionários para chegar nesse resultado. Ela vai ter o melhor estudo desde criança. Ela vai ter acesso às melhores tecnologias. Tudo para que ela desenvolva isso. E caso ela não consiga, vai ter uma segunda ou terceira pessoa ali perto ou próxima que vai conseguir chegar nesse resultado também. Porque isso precisa acontecer. Isso não é para ela, é para a humanidade, né? E aí tem coisas ainda que nós não temos permissão de saber. Porque tem planetas mais evoluídos, tem muitas tecnologias mais evoluídas, né? E cada coisa no seu tempo. Certo? Eu acho que acabamos, gente. Deixa eu ver, eu acho que é isso mesmo. Alguém tem alguma perguntinha? Então, esse é o caso do plano 1, 2, 3? É, do 1, 2, 3, exatamente. Deus coloca ali do lado, né? As pessoas. Tem mais aqui, só que ele não está carregando. Esse é o caso do plano A, do plano B, do plano Z, né? Às vezes tem coisas na nossa vida que a gente tem que ter vários tipos de plano, né? Eu acho que não tem nada foi isso. Mas aí, só para finalizar aqui, né? Porque essa é uma aula muito boa, essas perguntas, né? Elas nos fazem refletir muito, né? Ele vai falar aqui no finalzinho sobre se a gente pode considerar a paternidade uma missão, né? O que vocês acham? Que sim ou não? Sim. Sim? Eles respondem assim, ó, que é uma missão e ao mesmo tempo um grandíssimo dever que envolve responsabilidade quanto ao futuro. Deus colocou, né, um filho sob a tutela dos pais. Eles falam paternidade, mas estão falando da mãe também, tá bom? A fim de que eles o conduzam para o bem e facilite a tarefa deles, dando à criança, né, ensinando às crianças as experiências do mundo, né? E aí, eles falam assim, que se o filho falhar por culpa dos pais, pode acontecer, pode. Os sofrimentos do filho da vida futura recairão sobre eles, por não terem feito o que dependia deles para seu avanço no curso do bem.
E aí, assim, às vezes a gente se pergunta, mas como que isso pode acontecer? Através de um vício, né? Então a criança desde pequenininha vê os pais ali no vício, né? E ela não tem um amparo para ela poder se desenvolver. Os espíritos falam que na infância é o nosso principal momento da vida, porque é onde a gente constrói a nossa segurança, a nossa alegria, a nossa felicidade, né? Então, as coisas vão acontecendo ali já, né? E aí eles falam que se o filho que se desvia, apesar de todos os ensinamentos do pai, aí eles falam assim, né? Que tanto mais pesada será a tarefa e tanto maior será o mérito se os pais conseguirem tirá-lo do caminho errado. Então, mesmo que o filho vá para o caminho errado, os pais ainda têm essa responsabilidade. Olha só que interessante, né? E ele fala assim, se um filho se torna um sujeito bom, apesar da indiferença e dos maus exemplos dos pais, eles tiram algum proveito disso? Ah, o meu filho é bom, apesar de que eu nem liguei para ele, mas ele é bom. Aí a resposta da espiritualidade é só essa: Deus é justo. Então a felicidade vai ser de quem, né? Vai ser do filho, né? Os pais, eles vão ter que responder ali pela falta de responsabilidade, né? E as últimas aqui, ele fala assim: qual pode ser a natureza da missão de um conquistador? E para alcançar esse objetivo, ele não para diante de nenhuma calamidade que provoca. Então, eles falam assim, ó, e quando uma pessoa tem uma missão e ela, assim, ela só vai prejudicando os outros, ela não para, vai acontecendo coisas ruins e ela nem para pensar no que ela está fazendo. Uma coisa que acontece muito na política. Ele fala assim, que essas calamidades, muitas vezes, elas podem fazer um povo avançar rapidamente. E aí você pode falar assim, mas como, Aline? Como que as pessoas podem melhorar com tanta coisa ruim? Elas vão ficar mais unidas, elas vão se organizar para fazer alguma ação de caridade, elas vão se unir para fazer com que aquelas coisas boas aconteçam, né? Com que elas se ajudem. E aí, só para finalizar, eles trazem uma missão assim, ó. Os espíritos encarnados, eles têm ocupações conforme a sua existência corporal, né? No estado errante, que eu já expliquei para vocês, né, o que é um espírito errante, que ele vai reencarnar um dia, mas ele não reencarnou ainda, né? Ou de desmaterialização, que é o espírito desencarnado, o espírito que está lá na espiritualidade. Essas ocupações, elas acontecem diante da evolução de cada um deles, né? Uns percorrem mundos, conhecendo e se preparando para a nova encarnação. Outros, mais avançados, eles vão se ocupando do progresso e vão, assim, sendo líderes de acontecimentos, né? Eles vão liderando missões que vão provocando bons acontecimentos, auxiliando os homens a contribuírem para o progresso da humanidade. Outros encarnam com uma missão do progresso, né? Como grandes líderes, né? Grandes políticos, grandes médicos, por exemplo, né? Outros tomam sob a tutela os indivíduos. Eles encarnam só para ajudar alguém, ou as suas famílias, ou cidades e povos, do quais serão como anjos guardiões, gênios protetores, né? Os espíritos comuns se envolvem com as nossas ocupações os espíritos comuns se envolvem com as nossas preocupações e divertimentos. O que é isso, né? Os espíritos inferiores, eles tomam conta da nossa vida e eles vão atrás dos nossos prazeres, né? E os espíritos impuros ou imperfeitos esperam, eles se dedicam em sofrimentos e angústias para até o momento, né, em que um dia eles vão agradar a Deus e avançar. Se fazem o mal, é por despeito do bem que ainda não podem desfrutar. O que significa isso?
O espírito que está fazendo mal, a gente chama às vezes de obsessor, né? Ah, é culpa do meu obsessor, né? Mas quem é esse tal obsessor? Esse obsessor é uma pessoa do nosso passado. É uma pessoa que ou a gente não perdoou, ou ele não nos perdoou. A gente errou com ele errou com a gente reencarnou, a gente teve a oportunidade de aprender e vir para a Terra reparar. E ele não conseguiu sair dessa situação mental. Lembra que a gente estava falando do pensamento? Ele está preso lá em 1900 e bolinha, quando ainda o transporte principal da cidade era o trem. E aí, naquele dia que você estava conversando com uma moça e ele achou que você queria roubar aquela moça dele, por exemplo. Ele ainda estava naquela época, você já está aqui em 2025. Mas para ele, você continua sendo a mesma pessoa. Ele não consegue tirar isso da cabeça. É uma ideia fixa que a gente chama, né? Parecida com as pessoas que estão pensando em suicídio. É uma ideia fixa, ela não consegue pensar em outra coisa. Por isso que ela precisa de ajuda e por isso que esses espíritos precisam da casa espírita. Porque aqui eles vão ser ouvidos, eles vão ser ajudados e eles vão ver que eles estão perdendo tempo enquanto a gente está avançando. E é isso que está falando aqui. Eles só servem ao mal porque eles não conhecem o benefício de servir ao bem. Porque no dia que eles conhecerem o bem, sentirem o amor de alguém, algum médium tratar eles com muito amor, eles não vão querer outra coisa, né? Então, por isso que as casas espíritas precisam continuar, precisam de vocês. Por isso que as casas espíritas só vão existir se tiver vocês aqui, que os trabalhos só vão existir se tiver o apoio de vocês, né? Se tiver alguém aqui para ajudar com alguma coisinha, pagar uma luz, ajudar com uma reforminha. Tem sempre um homem da família que é o homem das reformas e pode ajudar, né? E tem sempre uma mulher que faz alguma coisa deliciosa, que sabe fazer uma aula como ninguém, que sabe dirigir uma equipe como ninguém, né? Para ajudar na casa espírita também, né? Então a gente precisa fazer aquele talento que Deus nos deu aqui florescer, né? Alguém tem alguma pergunta? Lembrou de alguma coisa, de algum exemplo? Não? Eu falei demais, né, gente? Desde a época das pedras até agora que tem o chuveiro quente. Mas eu espero que tenha sido bom para vocês, né? Porque para mim foi muito bom estar aqui com vocês hoje, com a espiritualidade, né? É uma energia que a gente não acha em lugar nenhum dessa daqui. É um amor, é um bem que a gente não tem igual, né? E aí que vocês olhem todos os espíritos com mais amor. Até o pior dele, gente, ele só quer ser amado. Só isso que ele quer. Só isso que ele precisa. Encontrar de novo alguém que o ame, que o acolha e que a gente possa fazer isso com as pessoas também. A gente tem muita dificuldade, né? De amar quem não nos ama, de aceitar quem não nos aceita. A gente tem muita dificuldade. Então vamos fazer uma prece para encerrar? Então vamos descruzando tudo, deixando a energia fluir, pensando em Jesus. Pensem em Jesus como vocês gostam de pensar. Eu gosto de pensar muito em Jesus caminhando na beira do mar, com um pôr do sol assim atrás dele. Eu acho que essa imagem me dá muita paz. E aí vocês tentem pensar nos detalhes, nos olhos de Jesus. Que roupa que Jesus está usando no pensamento de vocês? Tentem criar esses detalhes. Tudo que a gente quer na vida, a gente tem que criar com o nosso pensamento, em detalhes. Eu quero a casa de que jeito? Vou pensar na casa que eu quero o trabalho de que jeito? Eu quero a minha família de que jeito? Vai criando no seu pensamento enquanto você reza. Então vamos pensando em Jesus e vamos pedindo pelo nosso planeta. Vamos pedindo pelas nossas águas, pelos rios, pelas cachoeiras, pelas nascentes, pelos oceanos, pela nossa terra, que ela possa dar frutos a boas sementes, a bons alimentos. Vamos pedindo pelo ar, pelo fogo, pelas lideranças do planeta, que têm o poder nas mãos de fazer tanta coisa boa, que elas tenham mais união. Vamos pedindo por todo o nosso planeta, pelo nosso Brasil. Vamos pedindo por todas as pessoas que foram vítimas da chuva,
sofrimento de se reconstruírem de novo, às vezes sem esperança. Vamos pedindo pelas crianças. Às vezes tem criança que só queria ter um uniforme, que só queria ter uma mochilinha para ir para a escola, uma roupinha para ela ir. Vamos pedindo pelas crianças, pedindo pelas pessoas com deficiência, que estão em uma missão consigo mesmas. Vamos pedindo, e com as suas famílias também, né? Precisam aceitá-las do jeito que elas são, e precisam amá-las, e muitas vezes não acontece isso. Vamos pedindo pelos autistas, pelas crianças, pelas pessoas com transtornos na mente, né? Neurológicos, né? Vamos pedindo pelas pessoas que sofrem com problemas psicológicos, psiquiátricos, a depressão, a ansiedade. Vamos pedindo agora pelas pessoas idosas, pelas pessoas que estão no hospital idosas e não tem ninguém para ir buscar, ninguém para ajudar. Vamos pedindo pelas pessoas que estão sofrendo por causa dessas terríveis quedas de avião, pelas famílias que estão em sofrimento. E agora nós vamos pedindo pela nossa família também. Vamos pensando em cada membro da nossa família. Vamos visualizando eles na nossa mente. E vamos pedindo a Jesus que nesse momento eles sejam amparados na sua saúde física, espiritual, emocional, no seu financeiro, nas suas áreas de trabalho, na sua vida profissional, na sua vida afetiva. Quantas pessoas não sofrem por causa de relacionamento? Adoecem por causa de relacionamento. E vamos pedindo também, agora por nós. Vamos nos imaginando na nossa casa, sentado no nosso lugar preferido da casa. E vamos pedindo pelo nosso lar, que só boas energias fiquem ali nesse momento, que a espiritualidade recolha tudo o que não é bom. E a espiritualidade vai passando um fogo azul por todos os ambientes. Ela vai passando ali pelo último cômodo mais distante da rua com esse fogo azul e vai tirando todas as energias que vêm do nosso pensamento ansioso, do nosso medo, das nossas preocupações, da nossa irritação, os pensamentos que atrapalham o nosso sono, os pensamentos que ficam pelas coisas que assistimos na TV, no celular, pelas violências que vimos no nosso dia a dia, pelas brigas. Então a espiritualidade vai passando fogo azul por todos os quartos, corredores, escadas, banheiros, cozinhas, lavanderias, garagens, salas, cozinhas. E vai fazendo uma grande fogueira lá na rua, em frente ao portão da sua casa. E agora a espiritualidade vai distribuindo flores perfumadas em todos os ambientes. Algumas são as suas preferidas. Vai deixando uma cortina branca bem na frente do seu portão. E toda vez que você passar pelo seu portão, você vai fazer a seguinte frase na sua mente: só o amor entra na minha casa. E nenhum irmãozinho vai conseguir entrar. Só o amor entra na minha casa. Você vai imaginar essa cortina branca antes de abrir o seu portão. Vai passar por ele e vai desejar que só o amor entre na sua casa. E agora nós vamos pedindo a Jesus que nós possamos retornar aos nossos lares com harmonia, com essa paz que estamos sentindo, com essa alegria, e que nós tenhamos uma ótima noite de sono, onde os nossos espíritos protetores nos levem para bons lugares. E a gente pode pedir isso em oração. Pedir: mentor, me leva para um lugar que eu possa estudar essa noite, me leva para um lugar que eu possa ser útil com o meu trabalho, mesmo que seja simples. E aos poucos a gente vai começando a trabalhar na espiritualidade durante o nosso sonho. E que Maria Santíssima, nossa Mãe, nos carregue no colo, com as nossas dores, dificuldades e com muito amor. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa passagem. Que assim seja, graças a
Agradecemos aí a sua presença, viu, Aline? Conseguiram ir para casa? Que bom, olha o poder do pensamento, gente. Obrigada, Marcos. Imagina. Na segunda parte, não sei se você vai poder participar conosco. Eu vou ter que ir, porque amanhã vou ter que acordar 5h30. Ah, fica à vontade. Mas eu agradeço muito, gente. Até uma próxima, se Deus quiser. Deus abençoe a todos vocês, viu? É muito bonita essa segunda parte, né? Sim. Foi muito bonito também. Obrigada, gente. Se quiserem conversar comigo, é só me adicionar no YouTube, Aline Moura Palestras. Um beijo. Deus abençoe a todos. Muito obrigada.